E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo agora a gente vai estar vendo aí o pré-jogo, possível escalação e tudo sobre o jogo de hoje de São Paulo contra o Velo Clube aqui em Brasília. Então, antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like e já deixe nos comentários a sua escalação ideal para a partida de hoje. A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, vou trazer a minha opinião. Hoje a gente deve ter aí a estreia de Wendel, Cedric jogando por mais minutos, muita coisa, Rian Francisco, tem muita coisa pra gente falar aqui. Créditos, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Boa, Cassião. O André tá do teu lado, né? Você brincou falando aí que ele não ia conseguir fazer a reportagem hoje, mas o André Barroso tá aí do teu lado, nosso repórter lá de Brasília. Cássio, então, por favor, você como torcedor, o que você quer saber do São Paulo pro jogo de hoje? Então pode perguntar pra ele. Ô André, traz as notícias aí do Tricolor. A gente vai com o time completo hoje. Como que vai ser? Hoje 3 pontos importantíssimos. Domingo a gente tem um jogo um pouco mais tranquilo, que historicamente a gente ganha dos caras. Mas hoje é fundamental 3 pontos. Beleza, Cássio. Boa tarde pra você, pro Fred, pra todo mundo que tá com a gente. Eu vi a performance dele, botei a roupa e vim rapidinho, Fred, senão eu ia perder meu posto. E olha, não, acho que hoje vocês não vão com o time titular, viu? Jogaram com o titular na segunda, vão jogar contra o Palmeiras no fim de semana, então o Zubeldia deve poupar a galera hoje, deve ir com o time reserva, mas tem retornos importantes no ataque. Eric, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo. Luciano cumpriu suspensão por causa do 3º cartão amarelo. Essa galera está à disposição, pode ter estreia também. O Wendel, lateral esquerdo, está em Brasília, relacionado, pode fazer seu primeiro jogo hoje, viu? Ó, me despeço de você aqui, Fred, com o Cássio também, curti muito essa pegada dele. Tem uma vaga aí para repórter nômade, não, Fred? Um abraço. Fechado, vou falar com a direção aqui. Um abraço para vocês aí. Saíram muitos jogadores e entraram poucos. E como eu falei, as coisas se convergem, Arnaldo. São Paulo encara o Velo Clube hoje, que é um dos piores times do campeonato, que não quer dizer nada. O São Paulo pegou o Bragantino, que era um dos piores, perdeu. Pegou o Inter de Limeira, que era o pior, empatou. E agora estará de novo em campo. E o Cedric Soares pode jogar, mas o Alan Franco vai jogar. Mas talvez tenha mais caras jogando. Pois assim, né? É curioso, né? Porque o São Paulo, fora o Corinthians, é o grande na situação mais confortável. Ele pode garantir hoje já, se o Novo Horizontino perder fora de casa para o Guarani e ele ganhar do Velo, praticamente ele já garante a primeira colocação também, né, da chave. Só que o São Paulo não está... O São Paulo está jogando 3 campeonatos. O da classificação dentro da sua chave, o campeonato do próximo jogo sempre, ainda mais se ele é clássico, e o campeonato interno das maritacas, cornetas e tal. Quando você tem um monte de interesse, se eu sou técnico do São Paulo, eu penso na semana. É claro que o jogo do Palmeiras tem mais importância pela rivalidade, você poder eliminar o adversário, que poderia ser seu próximo... Porque agora tem essa situação, né? O Vessone falou, depois da rodada de ontem, até ontem não tinha essa situação. Agora você tem essa situação. Se você ganha ou empata com o Palmeiras no Allianz Parque, você compromete o Palmeiras e talvez evite pegar o Palmeiras eventualmente numa semifinal. Então ainda tem isso. E ainda pode jogar com o São Bernardo classificado e... Isso. Vai jogar com a Ponte Preta e São Bernardo, enfim. Né? O São Paulo está mais com a questão do Palmeiras na cabeça que a questão dele. A questão dele está classificado. E grande possibilidade de ser o primeiro do grupo. Agora, o que aconteceu nos 2 últimos jogos e o que aconteceu com a semana Palmeiras, a semana dos 4 jogos, aí que tá. Eu já percebo que o planejamento que não era claro até o Bragantino e depois ficou obscuro, que era 2 jogos time titular, 1 jogo time reserva. 2 jogos time titular, 1 jogo time reserva. Se fosse continuar esse planejamento, seria titular hoje, reserva no... Certo? Clássico. Reserva no clássico. Se fosse o planejamento ipsis literis. Né? Eu acho que as circunstâncias não farão isso, né? A rivalidade e tudo mais. Porque o primeiro planejamento feito, ele visava ter o time titular contra o Corinthians. Né? E também por tabela contra o Santos. Nos clássicos, o São Paulo teve. E aí acho que fica uma grande questão
para o treinador que está ameaçado, incrível que pareça ameaçado. O jogo de hoje do Velo tem que ganhar. E tem que ganhar do Palmeiras também. Mesmo que isso para a classificação pouco importe. Né? E acho que hoje todo mundo esqueceu essa coisa desse revezamento e está falando, não, Velo vai o reserva e vai o titular contra o Palmeiras. Eu não acho. Acho que vai bastante gente hoje. Bastante gente. Até porque tá todo mundo lá. É como se o São Paulo viajou o time inteiro para Brasília. Os caras estão lá. Ninguém está machucado. Alguns precisam de algum ritmo. Por exemplo, você falou do Cédric, que é capaz ele começar jogando pela primeira vez. Teve uma boa. Então eu acho que o São Paulo vai ter mais titulares do que imaginado, até porque o Luciano, Alan Franco estavam fora do jogo passado. Então não vai ser um time, mesmo se for misturado, não vai ser um time como foi contra o Bragantino e contra a Portuguesa, o time inteiro reserva. Não será. A possibilidade do Wendel estrear também, né? Não de início, de ficar no banco, pelo menos, né? Então, eu acho que é uma semana bem... É incrível. Ela é mais ameaçadora pela circunstância. Se a gente parar para pensar, se os 4 grandes passarem, o Corinthians vai ter a pontuação maior, o Santos vai ter a pontuação menor. É quase certo que é São Paulo e Palmeiras, que é o meio. Vai ser isso mesmo. Então, Exato. no domingo, o São Paulo pode tirar alguém que pode ferrar ele na semifinal. Se você fosse o Zubeldia, você faria o quê? Titular. Quando? E hoje? E hoje, só os mais jovens e... Tipo, o Yuri Alberto do São Paulo. O cara tem 23 anos, não joga... Não, então, aí se tiver... Essa é uma questão. Se tiver um... Essa é uma questão. Mas e hoje o quê? E hoje não se discute. Põe o sub-bebê. Não interessa. Entendeu? E se Põe a toma base. cacetada? E daí? Põe a base e perde. Já tá classificado. Aí tem que... Mas então... Parem mas com aí que isso. tá. Vocês ficam alimentando essa história de Zubeldia. Não, nós não. Eu bom. não alimento pera a aí. história do Zubeldia. Essa é a Mas vem questão. cá, mas é uma decisão difícil. O São Paulo, Que decisão o São Paulo não difícil? ganhou nem do G4 Futebol Clube nos últimos jogos. Dane-se, o São Ele vai Paulo entrar ganhou do hoje. Corinthians. Entendeu? O jogo que precisava ganhar lá do clube Olha, grande, Mas os caras, pimba. ninguém lembrou disso até agora. Só o Corinthians lembrou. Ah, mas tem aí, um negócio, sei lá, torcida, 20 as pessoas vitórias. Tem estão esse loucas, vermelho As aqui. pessoas enlouqueceram. Então, mas então, tá nessa vibe. Você ir hoje com o super reserva, Claro. com a chance de perder. O São Paulo? É. Claro. Leonidas. Entendeu? Oi. Provável time de São Paulo, então. Vamos ver se Oi. vai ser isso. É reserveira total. Jandrei, começamos bem. Olha lá. Ih, Cedric, Alan Franco. O Rafael é o único jogador do elenco que está com um incômodo muscular na hora de bater o tiro de meta. O jogador dúvida é o goleiro. física É o goleiro. seria o goleiro. Só para. Eu já ia perguntar por quê. Exatamente. Jandrei, Cedric, Alan Franco, Juan Tressoldi e Patrick. Rapaz, Bobadilha e Marcos Antônio. Essa dupla aí foi um desastre no último jogo. Não tem volante reserva, o Luiz Gustavo machucou. Aí, Ferreira, Luciano, Eric e André Silva. Realmente... Não, eu não acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser muito mais titular do que isso. você Muito acha? mais. Acho que vai jogar a maioria dos caras. A maioria dos caras. Lucas, Oscar, Caleri. É possível. E... Eu não faria isso. Então, eu em princípio também não. Agora, Mas com esse time aí, você acha que ganha? Mas dá pra ganhar do Velo em Brasília. Velo Ué, dá pra ganhar da Inter de Limeira também. Não, dá não. pra ganhar do mas o Bragantino. o principal não ganhou. Pois é, se o principal não ganhou. Não, mas, gente, por favor, as coisas são diferentes. Os jogos são diferentes. Entendeu? Os atores são diferentes. O São Paulo não é o Palmeiras. O Palmeiras tá aqui, ó. Tem que jogar, tem que jogar. Hoje vai ter que jogar. Eu vou fazer uma outra pergunta. Agora, Fala, só fala. para concluir, vai ter que jogar. O São Paulo não. Essas coisas de pressão e zubeldia é o São Paulo que inventa. Entendeu? É. Que para mim, me parece beira loucura. Sim, mas o Ele- fato é que ele está pressionado. Tá. Talvez ele tenha que... Eu também acho. Mas o fato, talvez ele vá Não vai. recorrer Ó, aos principais não vai jogadores. titular. Vamos conferir vai lá. os destaques do dia aqui no Band Esportes, gente. Deixe a sua opinião, o seu comentário sobre a escalação ideal para a partida de hoje. O que você acha? Acha que o Cedric deveria entrar jogando? O Zubeldia deve fazer um mistão? Deve colocar reservas? O que você, meu amigo, acha que o Zubeldia deve fazer? Eu
Disse no vídeo de ontem e repito, se o Zubeldia entrar com essa escalação do Luciano de 10 e 2 pontas, o time vai ser um deserto de ideias. Ou o Zubeldia muda o sistema e espelha o sistema do time titular usando 2 meias e 2 atacantes, ou muda o sistema colocando 3 volantes, 1 meia, que aí pode ser o Matheus Alves, e 2 atacantes, aí sim você colocando o Luciano ao lado do Rian, o Luciano ao lado do André Silva. Mas se o Zubeldia entrar com esse sistema que foi utilizado no ano passado, com o Luciano de 10, você, todo mundo sabe que o time vai ser um deserto de ideias, vai ficar dependendo de bola cruzada na área, e nós não temos o Wellington Rato nem o Oscar no time principal para cruzar, se bem que o Cedric deve entrar jogando e parece que ele bate bem na bola, e de jogadas individuais. E você vai o quê? Você acha que o Eric vai fazer o que o Lucas faz? Que o Eric vai fazer o que o Ferreirinha faz? Por mais que o Ferreirinha não esteja em um bom momento, ele dribla, ele consegue criar alguma coisa. Você acha que o Ferreira, o menino da base que entrou pisando na bola do último jogo, vai comer a bola no jogo hoje? Se o Zubeldia entrar com essa formação, o time vai ser um deserto de ideias, porque o Luciano, ele é o cara que tem que receber a bola para fazer o gol, não é o cara que tem que dar a bola para fazer o gol. Gente, a temporada do ano passado, 12 meses, o cara deu uma assistência. Isso já prova que ali no meio ele é inútil. O Luciano no meio de campo, ele é inútil, ele tem que jogar o mais próximo possível do gol, ao lado do atacante, ao lado do André Silva, ao lado do Rian Francisco. E aqui a gente tem que falar do Rian. Quando que o Zubeldia vai colocar o Rian para jogar 50, 60 minutos, 45 minutos pelo menos? Quando? Não foi contra a Inter de Limeira? Será, pelo visto não vai ser hoje contra o Velo? Quando que esse menino vai ter oportunidade de jogar mais que 10, 15 minutos? Que não seja num jogo que o São Paulo só tenha que cruzar a bola na área, Que ele possa ter um tempo para esquentar o sangue, para correr, para enxergar onde tem os melhores espaços, onde é o ponto fraco do time adversário. E aí, quando que esse time vai jogar? A torcida do São Paulo e eu tenho as minhas críticas ao Zubeldia, não pelos resultados. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Resultado de jogo varia, entendeu? É do esporte você ganhar, perder, empatar. É do esporte. Mas você tem que ter nível de desempenho. Você tem que ter desempenho. O São Paulo contra o Corinthians tá lá 3-1. O Corinthians, o árbitro vai lá e dá um pênalti, 3-2. No finalzinho tem um escanteio, o Corinthians vai lá e empata o jogo. Eu e você, a gente ia ficar revoltado da vida. Porém, nós íamos ter visto um time que jogou, dominou, foi melhor e o Corinthians achou o resultado, achou o empate. Se o São Paulo contra o Red Bull Bragantino amassa o Red Bull, põe bola na trave, o goleiro para fazer milagre, 10, 15 finalizações no gol e não faz o gol, a gente vai falar, esse time não ganhou, não empatou, porque não conseguiu fazer o gol. Mas, pô, teve 3 bolas na trave, a bola não quis entrar, isso acontece. Agora, o jogo de segunda-feira, por exemplo, o São Paulo jogou horrivelmente. Imagina se aquela bola do Arboleda entra e o São Paulo ganha de 1-0. Você ia estar feliz? O São Paulo ganhando de 1-0 com 1 a mais, fazendo gol de uma bola de jogada aérea. É isso? O São Paulo vai se resumir a isso? E quando o São Paulo foi encarar o Palmeiras, foi encarar o Flamengo, foi encarar o Botafogo, foi encarar o Atlético, foi encarar o Internacional, o São Paulo vai depender disso, do acaso, da sorte. O São Paulo Futebol Clube tem que ser um time que tenha padrão de jogo, tem que ser um time que equipes menores como a Inter, como o Velo, como equipes pequenas como o Cuiabá, vai pegar o Juventude, vai pegar o Criciúma. O São Paulo tem que ser o time que se imponha, domine o jogo e abafe o adversário. Não é o time que ganha de 1-0 com a bola jogada na área. Isso é muito pouco. Isso é pouquíssimo para um clube e para um time do tamanho do São Paulo. O São Paulo vai ficar se resumindo a esse tipo de atuação medíocre até quando?
O time do São Paulo desse ano, eu já falei aqui e repito, é um time que corre menos que o do ano passado. Você não tem o Rato, você não tem o Nestor, você não tem o Michel Araújo. É um time que, em questão de intensidade de marcação sem a bola, é um time que claramente corre menos. Mas eu não me importo com isso, porque os jogadores que chegaram são jogadores de melhor qualidade técnica. Então, o Zubeldia tem a obrigação de fazer esse time jogar mais futebol. Jogar futebol. Envolver o adversário, ter transição de bola, ter jogada. Não é ficar, a bola chega no pé do Oscar, o Oscar levanta a cabeça, tá todo mundo escondido. O Lucas pega a bola, levanta a cabeça, tá todo mundo escondido, o Lucas tem que correr e sair driblando todo mundo. E o São Paulo tem que ter conexão. As jogadas do São Paulo tem que surgir através de conexões. O São Paulo não pode ser um time que jogue e que dependa do acaso. Vamos pegar como exemplo aqui o time do Dorival Júnior. O time do Dorival Júnior era um time que só sabia jogar de uma maneira. Trabalhando por dentro. O São Paulo não tinha jogada por fora. A única jogada por fora que tinha era pelo lado esquerdo com o Caio Paulista, que por sinal, enfim, levou. Mas o São Paulo trabalhava por dentro. Tinha todo um organismo, um sistema de criação com o Lucas, com o Nestor, com o Luciano, com o Rato, esses caras, com o Caleri, esses caras faziam parte de um sistema de criação que criava jogo por dentro. O São Paulo era um time que criava pouco, criava 2, 3 oportunidades no máximo. Mas quando chegava, as oportunidades eram claras, porque as jogadas saíam por dentro do campo. Então o cara, a maioria das vezes, estava na cara do gol. Tinha um padrão de jogo. Era um time que corria pra caramba, era muita intensidade, os caras se matavam dentro de campo, mas era um time que tinha um padrão de jogo. E aqui eu não tô falando que o Zubeldia é pior ou melhor que o Dorival, eu tô falando de padrão de jogo. Qual é o padrão de jogo que o Zubeldia tá dando para esse time do São Paulo? O time do São Paulo do ano passado, ele também tinha um padrão de jogo. Aconteceram as lesões que meio que desfiguraram o time, mas era um time que buscava inversões. Era muito a cara da LDU do Zubeldia. O São Paulo construía de um lado até a bola chegar no Ferreirinha ou no Lucas, que seja, para esses caras atacarem. Em condição do famoso X1, no 1 contra 1. O Caleri vinha fazer pivô. Era um time que também tinha um padrão de jogo e conforme as lesões foram acontecendo, o Zubeldia teve que moldar e se adaptar às lesões. Qual é o padrão de jogo do time do São Paulo? É o Oscar pegar a bola na esquerda e cruzar na área? Não ter ninguém para chegar para aproximar com ele? Ontem eu assisti Santos e Corinthians. E com todo respeito, eu sei que é até feio falar isso e não existe merecimento no futebol, mas o Santos jogou muito mais bola que o Corinthians. O Corinthians teve um padrão de jogo que foi tomar pressão e sair no contra-ataque. O Santos trabalhava a bola, achou muitos passes por dentro. Padrão de jogo, é isso que eu espero do São Paulo, que tenha um padrão de jogo. Vai ter jogo que a gente vai jogar no contra-ataque, beleza, mas que tenha um padrão de contra-ataque. Vai ter jogo que nós vamos jogar em transição rápida, pegou essa bola, ataca rápido. Beleza, vai ter jogos que nós vamos construir devagar, pé em pé, tentando triangular por dentro. Beleza, vai ter jogo que a gente vai querer jogar em inversão. Pô, o Oscar vai vir pra dentro, essa bola vai chegar no Oscar, o Oscar tem que acionar o ponto oposto, acionar o Lucas, acionar o padrão de jogo. É só isso que eu, como torcedor de São Paulo, quero. Porque se o time tiver um padrão de jogo e começar a trabalhar esse padrão de jogo, o padrão vai sendo aperfeiçoado. O São Paulo vai começando a ter entrosamento. Mas qual que é o padrão de jogo do time do São Paulo? Bola pro Caleri? Pro Caleri brigar, essa bola cair na segunda bola e o São Paulo tentar contra-ataque? Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!